Existe uma necessidade urgente em sua vida de entender de fato como as Escrituras podem transformar a sua vida em todos os aspectos. Muitas pessoas dizem conhecer as Escrituras, mas pouquíssimas de fato conseguem aplicá-la em sua vida diária. E se você não consegue aplicar as Escrituras em todos os aspectos da sua vida, você está perdendo grandes oportunidades, sofrendo desnecessariamente e, por fim, deixando de viver a vida que Deus tem preparado para você. Bom dia, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um Provérbios na Prática. Olha, é uma alegria imensa poder compartilhar com você mais sobre as Escrituras. Então, se você não nos segue, seja inscrito nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos para que a mensagem de transformação que vem através das Escrituras possa alcançar muito mais pessoas. Nosso provérbio de hoje é o 18:2, que nos diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Olha, a sabedoria bíblica, particularmente em Provérbios, enfatiza frequentemente a distinção entre o sábio e o tolo. E Provérbios 18:2 é um excelente exemplo disso, destacando a atitude do tolo em contraste com a que busca entendimento. Para ilustrar esse conceito com um exemplo bíblico, podemos refletir sobre a história de Saul, o primeiro rei de Israel, conforme narrado nos livros de 1 Samuel. E o que eu vou fazer aqui é te mostrar como as Escrituras são de aplicação prática. Quando eu falo Saul, rei de Israel, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Parece que é só uma história que não vai ter nenhum sentido prático para a minha vida, mas não é assim. Preste atenção. Saul, inicialmente escolhido por Deus para liderar Israel, é um exemplo clássico de alguém que começou com muito potencial, mas gradualmente se tornou um exemplo de tolice. Inicialmente humilde e relutante em aceitar a realeza, Saul rapidamente demonstra uma série de decisões imprudentes, impulsivas, que reflete a essência do nosso provérbio de hoje, que descreve o tolo. Saul foi realmente tolo. Esse exemplo serve para nós como um alerta. Um dos incidentes marcantes na vida de Saul é encontrado em 1 Samuel 13. Confrontado com a pressão dos filisteus e com a demora do profeta Samuel, Saul toma uma decisão precipitada de oferecer um sacrifício a Deus. O problema é que era uma tarefa que não era dele, mas sim do profeta Samuel. E o que nós aprendemos aqui? Não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Começa a fazer sentido agora? Lembra do provérbio? O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. O tolo quer fazer aquilo que dá na cabeça, é precipitado, não gosta de ouvir, só gosta de falar. Esta ação de Saul não demonstrou apenas falta de fé e paciência, mas também uma clara desconsideração pelas instruções de Deus. Em vez de buscar entendimento e orientação divina, Saul escolhe agir segundo seus próprios pensamentos e desejos. Aqui, este é outro problema muito comum em nossa vida. Não conhecer as Escrituras e tomar decisões impulsivas. Quantas delas você tem tomado? Quantas decisões que só te prejudicaram? Por isso você tem urgência em aprender as Escrituras de forma prática. Sair desse negócio de ler e não saber como usar. E este episódio do sacrifício precipitado de Saul é um exemplo claro de como a falta de prazer no entendimento pode levar a ações tolas. Ele agiu baseado nas suas próprias ideias e na impaciência, não buscando nem aguardando o entendimento correto que viria de Deus através de Samuel. Este ato não apenas resultou na repreensão de Samuel, mas também na futura perca do seu reino. O comportamento de Saul contrasta com a sabedoria retratada em Provérbios, que valoriza a prudência, o discernimento e a busca pelo entendimento verdadeiro, geralmente alcançado pela paciência, reflexão e temor a Deus. A sua história serve como um aviso contra a precipitação, incentivando a busca por sabedoria e orientação divina. Em resumo, a história de Saul é um exemplo prático do que significa ser tolo, segundo a perspectiva bíblica. Ele mostra como a falta de prazer no entendimento e a tendência de agir com base nos seus próprios pensamentos, sem buscar a sabedoria divina, que leva a consequências terríveis.
Este exemplo bíblico ilustra vividamente a verdade contida em Provérbios 18:2, oferecendo uma lição atemporal sobre a importância da sabedoria e de discernimento na nossa vida. Você precisa aprender a colocar em prática os ensinos das Escrituras. Não pode brincar com a sua vida. Nada vai te trazer mais resultados bons do que andar segundo as Escrituras. E o ensino deste provérbio não para por aí. Ele destaca a ideia de que falar sem reflexão é uma característica do tolo. E este conceito encontra base no exemplo de Jesus, cuja vida e ensinamentos são marcados por uma comunicação intencional e reflexiva. O que é intencional e reflexiva? Pensar antes de falar. Ao analisar as respostas de Jesus, vemos que ele nunca falou precipitadamente. Cada palavra sua era ponderada, tinha um propósito claro e deve ser assim na nossa vida também. Um exemplo marcante do cuidado de Jesus ao falar pode ser visto em suas interações com os fariseus e os líderes religiosos da sua época. Em várias ocasiões, eles tentaram prendê-lo por conta das suas palavras, fazendo perguntas capciosas, mal intencionadas, com o objetivo de desacreditá-lo. Por exemplo, em Mateus 22, de 15 a 22, os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito pagar impostos a César. Esta pergunta foi feita com a intenção de colocar Jesus em uma situação difícil. Se ele dissesse que não, poderia ser acusado de incitar rebelião contra Roma. Se dissesse que sim, poderia ser visto como traidor pelo povo judeu. Jesus, percebendo a malícia por trás dessa pergunta, respondeu sabiamente: "Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Com esta resposta, ele evitou o confronto e, ao mesmo tempo, ensinou uma lição profunda sobre as obrigações civis e espirituais. Você precisa com urgência aprender a usar as Escrituras dessa forma, que transforma a sua forma de agir e de pensar. Isso vai fazer você evitar uma série de problemas e resolver a maioria dos que você tem hoje. Outro exemplo encontrado está no Evangelho de João, no capítulo 8, quando os escribas e fariseus levaram a Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Eles perguntaram se ela deveria ser apedrejada conforme a lei de Moisés. Jesus, em vez de responder imediatamente, inclina-se e escreve no chão. Mas ao se levantar, ele oferece uma resposta que desafia a consciência de todos eles. Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. Esta resposta não apenas desarmou seus acusadores, mas também mostrou compaixão e sabedoria, destacando o valor do perdão e da misericórdia. Pense em sua vida, como isso deve ser aplicado. Quantos casos de maridos que não perdoam as esposas por um erro bobo? Quantas esposas que não perdoam o marido por besteira? Agora, quando você começa a entender as Escrituras e praticá-las, e aprender com os ensinos de Jesus, no caso sobre este da mulher adúltera, em vez de você acusar sua esposa ou seu marido por nada, você começa a pensar nos seus próprios erros e muito provavelmente a sua abordagem com seu marido, com a sua esposa, vai ser muito diferente. Nas duas situações, nós vemos Jesus evitando falar de forma precipitada. Ele refletia antes de responder, demonstrando a importância de ponderar as palavras e as suas consequências. No contexto da nossa vida diária, o exemplo de Jesus é um lembrete poderoso. Muitas vezes as palavras ditas sem reflexão podem causar mal-entendidos, ferir sentimentos ou criar conflitos desnecessários. Ao contrário, palavras ponderadas podem trazer cura, entendimento e paz. A prática de refletir antes de falar, como exemplificado por Jesus, nos ensina a importância de sermos intencionais e conscientes na nossa comunicação, buscando não apenas falar, mas também transmitir verdade, sabedoria e amor, como nos ensina o nosso provérbio de hoje. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Não deixe de buscar conhecimento prático das Escrituras. Um grande abraço, até amanhã com mais um Provérbios na Prática, se Deus assim permitir. Que você tenha muita saúde, paz e sabedoria para entender como a vida funciona de acordo com as Escrituras. E aí sim, você vai poder colher bons e belos frutos para a sua vida e da sua família. Até amanhã.